Vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre pontos importantes a se entender sobre a fisiologia do jejum intermitente. Muitos pacientes e alunos sempre me perguntam: o jejum intermitente faz mal, faz bem? Depende. Depende de como você olha, como você pratica e como você se prepara e como você entende a fisiologia por trás da prática do jejum. A gente sabe que o jejum é praticado há milênios em várias sociedades e o ser humano ele tem a fisiologia preparada para realizar jejum e o jejum tem inúmeros benefícios. Eu vou primeiro falar sobre os potenciais malefícios de você fazer sem antes se preparar e entender a fisiologia e procurar nutricionistas para te orientar, por exemplo. Então, sobre a fisiologia do jejum, existem potenciais malefícios. Por exemplo, se é questão de calorias, né? Uma pessoa não é adequado que ela saia de uma dieta de 4.000 calorias, 6.000 calorias, e aí faça um jejum no qual ela fique 10, 12, 14, 16, 20 horas sem comer. De uma hora para outra, ela não vai conseguir consumir a mesma quantidade de calorias que ela ia consumir normalmente, e aí então ela vai fazer um déficit calórico muito alto. E essa deficiência de caloria pode causar catabolismo celular. Esse catabolismo celular pode causar perda da massa muscular, da massa óssea, dentre outros problemas, como a elevação do nível de cortisol, que é um hormônio liberado pelas suprarrenais, aumentando assim o estresse e piorando até o sono. Então, o que seria interessante é a pessoa se adaptar devagar, procurando um nutricionista, um nutrólogo, para entender melhor como funciona a fisiologia do jejum e se adaptando devagar, para não dar um susto no organismo, digamos assim, para que ele possa se adaptar lentamente e não agredir o corpo e a saúde. Agora vamos falar sobre a parte boa, sobre os inúmeros benefícios do jejum, que faz parte da nossa natureza, ficar sem comer. Então vamos falar sobre, por exemplo, o Dr. Uzumi, um japonês que ganhou o prêmio Nobel há alguns anos atrás, porque ele descobriu que o jejum ele é extremamente benéfico para a saúde por estimular a autofagia. E o que é a autofagia? A autofagia, resumindo, seria melhorar o desempenho e a regeneração celular por um processo de limpeza dos metabólitos, que são restos do metabolismo, que o seu organismo passa a acumular, e aí o seu corpo tem como limpar melhor, mediante ao jejum, mediante mais horas sem comer, por exemplo, né? Algumas pessoas podem se adaptar melhor ou pior, principalmente porque em atletas é outra estratégia, né? O que a gente tem na literatura para atletas, ele tem que ser cetoadaptado para poder fazer o jejum corretamente. Alguns tipos de atleta precisam usar alimentação de 3 em 3 horas. Então, isso é uma questão à parte. Mas a questão toda é que você tem inúmeros benefícios do jejum. Um deles é a autofagia, o outro é a longevidade, porque você diminui o estresse oxidativo e diminui o acúmulo de radicais livres no corpo. Outro potencial benefício para diminuir a hemoglobina glicada. Alguém já deve ter feito aí o exame de hemoglobina glicada, que é o processo no qual a hemoglobina, ao invés de carregar apenas ferro e oxigênio, ela carrega também a glicose. Isso que é hemoglobina glicada. E com isso você diminui a oxigenação celular. E diminuindo a oxigenação celular, você tem maior estresse oxidativo, maior dano nas células. Ao passo que você faz o jejum intermitente, você se adapta ao jejum, você consegue ter um processo de diminuição do estresse oxidativo, diminuição das inflamações no corpo, porque você diminui o acúmulo de radicais livres. Outro potencial enorme do jejum, principalmente à noite, supor você comeu 7 horas e aí depois você foi dormir às 10, você tem uma maior produção de GH.
Para que serve o GH? Na criança e no adolescente serve para o crescimento também, além da regeneração celular. Mas para o adulto ele serve para a regeneração celular, para manter as células saudáveis e para processos relacionados à lipólise e também à síntese proteica. O que é isso? Lipólise seria a queima de gordura e a síntese proteica seria sintetizar proteínas para construir estruturas, pele, tendões, ligamentos, músculos, órgãos. Então, quando você faz um jejum à noite, por exemplo, você diminui o seu nível de glicose. Quando sua glicose cai, aumenta a melatonina e aumenta o GH, favorecendo assim um bom sono de boa profundidade, você acordar disposto no dia seguinte. Outro benefício do jejum fantástico é para a imunidade, uma vez que beneficia a microbiota intestinal, porque você não pode ficar o tempo todo consumindo alimento, você precisa ter um período de limpeza. E o jejum ele vai beneficiar essa limpeza para que o intestino fique sempre limpo, para facilitar o processo de eliminação de toxinas do corpo. Então veja, existe até estudos provando que o jejum ele pode diminuir a pressão arterial também, auxiliar na redução da pressão arterial, diminuir riscos de doenças cardíacas e cardiovasculares e ainda diminuir triglicerídeos, por exemplo. Há também muitos estudos sérios, randomizados, que indicam que o jejum bem feito, com acompanhamento nutricionista, e após o término do jejum você fazer uma dieta com gorduras e proteínas, você começa a produzir energia através do que a gente chama de cetose, né? Você, a partir do ácido acético, você passa a produzir energia. Então, através do metabolismo de cetose, metabolismo de ácidos graxos, você também passa a produzir energia, favorecendo a quebra do glicogênio armazenado no fígado e nos músculos. Então, para quem tem a esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado, nada mais é que glicogênio armazenado no fígado. E aí, com a prática do jejum corretamente, a pessoa consegue diminuir o excesso de glicogênio armazenado no fígado, diminuindo assim o risco de esteatose e ajudando no tratamento também de esteatose e de gordura no fígado, né? Que é o glicogênio armazenado no fígado. Então são inúmeros benefícios do jejum, né? Que os antigos, alguns povos chamavam de caminho ascético, que é você produzir mais ácido acético, até mesmo a neurogênese é estimulada, porque o cérebro ele gosta muito como fonte de energia o ácido acético. E a neurogênese o que é? É a produção de novos neurônios a partir do OGF, que é o Opiáceo Growth Factor, fator de crescimento de opiáceos, assim como beta-endorfina. O jejum ele estimula a neurogênese. O que a ciência antigamente, algum tempo atrás, achava ser impossível, hoje sabe-se que é possível a produção de novos neurônios e melhora da cognição, e um dos caminhos é pelo jejum. Então, agradecer o alimento, agradecer o tempo de jejum e oração, porque a gente não só se alimenta de comida, a gente também se alimenta de energia, de gratidão. E é isso sobre o jejum. Espero ter apontado vários pontos benéficos, se atentar para a adaptação, para não ter malefícios, e adaptando a sua rotina, 12 horas, 14, 16, até 20 horas. Isso vai depender do seu acompanhamento profissional e da sua rotina e de como é a sua vida, tudo isso. Tudo deve ser levado em consideração porque a bioindividualidade é soberana sempre. Tá bom? Um abraço a todos.